O trabalho de parto é uma convocação, né? Toda pessoa gestante merece uma doula. A gente tem um script montado sobre parto que não é real. Essa onda, né? Esse número enorme de cesarianas. Elas no início desejam um parto normal. E a violência obstétrica, ela é tanto uma violência física, mas ela é também uma violência verbal. Um negócio bem carocento, bem polêmico, que é a questão da episiotomia. Quem faz o parto é a mulher. Né? Essa é uma outra fala polêmica, né? A doula não dispensa a necessidade de um pré-natal. E aí vem imediatamente uma pergunta: tá bom, mas então a doula faz o que no cenário do parto? Fala, galera que acompanha aí o nosso Pod Gerais, o podcast do sul de Minas. Hoje recebemos aqui a Dani Rosa. E com ela, vou tomar um cafezinho hoje aqui, né? Nessa tarde que nós estamos gravando. E a gente vai falar de uma questão muito importante, que é a questão das doulas. O que são doulas? Você sabe o que são doulas? E é sobre isso, né, Dani? Exatamente. Que a gente vai estar falando hoje. Fala um pouquinho sobre você, sobre a sua experiência nessa jornada aí de ser doula, né? Como que isso chegou na sua vida? Você é socióloga, né? Sim. Oi, galera. Primeiro agradecer, estou super feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho desse caminho, um pouquinho dessa minha experiência. Eu sou socióloga, me formei pela Unesp, fiz mestrado na Unicamp, iniciei um doutorado e aí chegaram as crianças, né? E nesse processo de gestar, eu conheci a doulagem lá na cidade de Campinas e eu tive doulas no meu primeiro parto, né? E foi um processo tão bacana, né? Porque eu, como a maioria das mulheres, eu cresci sendo socializada num lugar, né? Numa sociedade que olha para o parto como sofrimento. Parto é dor, parto é sofrimento, tanto que a gente usa o parto como uma metáfora para coisas difíceis, né? Inclusive, existe até uma visão pré-concebida em cima da palavra parir, né? A mulher, quando fala que vai parir, é uma coisa que é importante desconstruir também, né? Essa questão na nomenclatura das coisas, né? Exatamente. É tratado como algo pesado, como palavrão, né? Quando eu vou fazer um trem que tá agarrado, tá custoso, eu vou falar assim, aquilo foi um parto, né? Que é difícil. Então, sem dúvida é desafiador, sem dúvida pode ser longo, sem dúvida é uma experiência extenuante, mas não precisa ser uma experiência que vai deixar uma marca dolorosa, uma marca traumática, algo que a gente não queira lembrar. E graças ao fato de ter tido doulas, eu fui entendendo isso, né? E eu me lembro, assim, com carinho de falas das minhas doulas durante o meu primeiro trabalho de parto. E você conheceu elas, você teve esse contato com elas só durante o parto? Ou elas fizeram acompanhamento com você antes, tudo certinho? Você já procurou esse trabalho. Então vamos pro pessoal entender, vamos começar com a pergunta basicona, que é: o que é uma doula? Muito boa pergunta. A doula é uma profissional leiga que vai fazer o acompanhamento de pessoas gestantes, parturientes e puérperas, ou seja, quem está grávida, quem está em trabalho de parto ou quem está no pós-parto. Isso não implica que ela vai fazer o parto, né? Isso eu acho que é muito importante a gente já deixar claro já no começo, né? Que esse parto não vai ser ela quem vai fazer, ela vai fazer o acompanhamento prévio, durante e o pós-parto, né? Exatamente. Isso é fundamental. Eu brinco que tão importante quanto dizer o que é uma doula, o que faz uma doula, é dizer aquilo que a doula não faz. A doula não dispensa a necessidade de um pré-natal adequado e voltado para cada perfil gestacional. Então, aquela gestante de baixo risco, ou o chamado risco habitual, ou a gestante que é do alto risco, ela precisa, independente de qualquer coisa, fazer o acompanhamento pré-natal com enfermeira obstétrica, enfermeiro obstétrico ou médico, médica. Como que funciona esse desempenho seu nessa trajetória até a função de cuidar da pessoa? Exatamente. Até é bacana lembrar que quando a gente fala, né, o que a doula não pode fazer, aí vem imediatamente uma pergunta: tá bom, mas então a doula faz o que no cenário do parto? É sempre importante lembrar que eu sou uma companheira, uma acompanhante da parturiente. Então, eu sou parceira dessa mulher. Ela vai estar sendo submetida às intervenções necessárias, né? E a gente sempre torce e prepara esse casal
ou essa dupla, para que eles entendam aquilo que são as intervenções necessárias, mas eu vou ser parceira dessa mulher. Então eu vou auxiliá-la no processo de vivenciar aquilo que a fisiologia de um parto nos convoca a fazer. Né? O trabalho de parto é uma convocação, né? Ele me convoca a me movimentar, a vocalizar, a chorar se for necessário, a posicionar o meu corpo muitas vezes de formas que eu jamais havia vivenciado antes. Né? Então, como doula, eu estou ali para ir dando esse suporte físico, emocional e informacional. Então é tipo aquela amigona da gestação de corpo e alma. Exatamente. A é uma amigona parceira. da gestação, da gestante de corpo e alma. É parceria, é aquela pessoa que, partindo do pressuposto que eu já inicio o meu trabalho durante a gestação, né? Então, o que a gente faz na gestação? É a chamada educação perinatal. Hoje, eu sou uma grande defensora da educação perinatal para toda e qualquer pessoa que gesta, para toda e qualquer mulher. O que é a educação perinatal? E a educação perinatal? perinatal é justamente a gente entender o que vai acontecer? O que pode acontecer? Porque a gente tem no imaginário, né? O que é o negócio do parto? Né? No nosso imaginário. A gente, sei lá, é novela, é filme. Então, o que a gente lembra de novela, filme e série? Estoura a bolsa, a pessoa tá numa baladinha, sai todo mundo correndo, batendo cabeça, gritando, e aquele aguaceiro, vai nascer, vai nascer. O início do trabalho de parto não é necessariamente determinado pelo estouro da bolsa. Não, né? Não. Às vezes a bolsa estoura e essa pessoa não está ainda em trabalho de parto. Isso é fundamental. Né? Eu trouxe aqui um único exemplo, mas só para dizer o quanto a gente tem uma série, né? A gente tem um script montado sobre parto que não é real. Existe uma construção aí, né, da própria dramaturgia no geral, né, de livros até filmes, né, principalmente, que retratam isso. Não, estourou a bolsa, para o avião que eu quero descer. Corre, vai. Não, calma. Vai ter casos que essa correria vai ser necessária? Sem dúvida. É daí a importância de fazer um atendimento muito particular. Né? Um atendimento que vai olhar para aquela gestante, para aquele pré-natal, para as intercorrências que ela teve ou não e para aquilo que vai ser necessário de intervenção ou não. E então, você acompanha, que a gente estava até fazendo essa prévia, independente de como vai ser essa forma de parto, você está desde o começo até o final, né? Sim, sim. Independente da via de parto, né? E aí tem dois caminhos, né? Como a gente tem o processo de educação perinatal, que é essa preparação, né? Quando eu sou chamada para atuar, depende do que estiver acontecendo. Ou eu vou encontrar esse casal em casa, ou eu vou encontrá-lo direto no hospital. Por exemplo, já tem ali uma necessidade de agendamento, ou já existe ali algum tipo de intercorrência, então isso vai determinar o local para onde eu vou. Mas, se eles fizerem educação perinatal, eles sabem para onde olhar. Estourou a bolsa, olha para esse líquido. Que cor que tem esse líquido? Que cheiro que tem esse líquido, o que mais tem, né? Olhar para a mucosa, olhar para como essa mulher está vocalizando ou não, como é que ela está se movimentando. Então, tudo isso eu vou monitorando, né? Porque entre o estouro e o nascimento, efetivamente, desse bebê, eu posso ter um número considerável de horas ou não. Vai depender se é a primeira gestação ou não. Então, percebe que é uma constelação de fatores. Sim. Que cada pessoa gestante vai vivenciar de uma forma. Mas, tendo feito a educação perinatal, ela já está mais segura em relação a isso. Durante o trabalho de parto, né, se eu tiver num acompanhamento de trabalho de parto fisiológico, né, que é o parto normal ou natural, que depois a gente até pode falar um pouquinho, né, do que diferença tem, pode ser que ele vá terminar como um parto vaginal, ok? Ou pode ser que durante o trabalho de parto haja alguma intercorrência que determine a necessidade de intervenção cirúrgica, né? Aí muitas vezes eu continuo ali, né? É mais raro a gente ter uma doula quando eu tenho, às vezes, um agendamento de cesárea, mas também é possível, eu também atuo nesse sentido, né? Se tem um agendamento fisiologicamente justificado. Né? E aí eu estou ali durante o trabalho de parto, estou ali no parto, se for necessário uma intervenção, né? E se essa intervenção tiver que ser cirúrgica, eu permaneço ali e já estou ali logo depois no pós-parto, porque o meu trabalho continua em casa, depois da alta, quando esse bebê chega, porque é aí que o trabalho começa, é aí que o negócio começa mesmo. Com esse acompanhamento prévio, né? A mulher acaba consciente da importância, né, da questão do parto natural. E dentro dessa questão, né, do atendimento da doula, que ela
faz todo esse acompanhamento, conscientizando as mulheres, né? Eu percebo que aí é uma ferramenta bastante interessante para estar indo, né, de encontro com o problema que a gente vive no Brasil, vive em Minas, vive no sul de Minas, que é a questão, né, da epidemia de cesarianas, né? As mulheres estão fazendo mais cesarianas do que é necessário, né? Queria que você comentasse um pouco sobre esse impasse. Sim, existem vários fatores que determinam essa onda, né? Esse número enorme de cesarianas. É preciso ressaltar que a cesariana, ela é uma cirurgia importantíssima, né? Fundamental para aquelas parturientes, para aquelas gestantes que precisam de intervenção cirúrgica. O problema está em ter um número de mulheres que são submetidas a uma cirurgia, né, abdominal de médio porte, quer dizer, não é pouca coisa, e pode pensar, é o único ser humano que no pós-operatório, né, todo pós-operatório demanda o quê? Repouso, cuidado. Essa pessoa, no pós-operatório de uma cesariana, ela vai estar cuidando de um bebê. Sim. Pegando no colo, amamentando e vivenciando essa mudança social e psíquica que é a chegada de um bebê em casa. Assim, né, a gente, né, na condição, né, de homem, a gente não pode falar por mulher, né, nessa coisa. Por isso que é muito importante esse assunto ser, né, abordado, né, essa questão mais polêmica, com uma mulher presente, porque observando, assim, de fora, uma cirurgia, ela parece ser muito mais invasiva do que o parto em si, né? Tipo, exatamente, do ponto de vista de agressão ao corpo, porque para parir, né, a mulher já tem um preparo ali, o corpo dela, né, estando tudo ok, estando tudo acompanhado certinho, né? Ela vai ter uma resposta orgânica, aquilo, né, muito inteligente, né? Exatamente. Que é uma resposta fisiológica que foi sendo amadurecida, burilada e lapidada ao longo de milhões de anos de evolução. Sim. Né? Não é pouca coisa. Né? Então, a cirurgia, ela vem, ela salva vidas, ela ajuda, mas no Brasil, a gente criou esse mito de que a cirurgia é o mais seguro. E isso não é verdade. As evidências, elas não vão nesse sentido. E nem menos doloroso. Né? E nem menos doloroso. Ô, Dani, e como é que é essa relação da doula e dos médicos, enfermeiros no ambiente hospitalar e fora dele? Porque todo mundo tem essa dúvida também, né? Se tem esse respeito, se tem toda essa parte técnica que eles também podem intervir, alguma coisa assim. Como é que conta pra gente? Uma sensação que eu tenho é que é uma relação muito pautada pelo desconhecimento. Né? E o que acontece com tudo aquilo que é desconhecido? A gente tem medo. Ué, mas que raio é que essa pessoa que vai entrar aqui no meu centro obstétrico e vai estar acompanhando uma parturiente, né? Então, por isso que eu gosto muito de explicar, caso se tiver, né, uma cirurgia, eu não estarei de forma alguma atuando só acompanhando ali, de maneira né? alguma, Nem né? no parto normal. Tô você ali não atrás vai do pôr, tecido, né? Eu tô ali do lado da mulher, eu tô na frente, eu tô dando... Continuando tô aqui dando nas seu costas, apoio lá. dando meu apoio, dando meu suporte, né? Então, essa relação, ela precisa ainda ser qualificada, com muita informação, com muito diálogo, porque às vezes eu sinto que existe um temor, até um preconceito, né? Eu já trabalhei com profissionais incríveis, né, que chegaram a fazer uma pergunta raríssima. Dani, o que você sugere aqui? Lembrando que a minha sugestão, ela não é invasiva, ela não é medicamentosa, ela não é intervencionista de nenhuma ordem, né? Geralmente uma mudança de posição, é um apoio físico, né, ou até um apoio emocional. Né? Porque tem mulheres que revivem em seus partos experiências traumáticas de ordem sexual, inclusive. Né? Experiências traumáticas que elas vivenciaram ou na concepção daquele bebê, ou na relação com aquele parceiro, ou em algum outro nível da vida, que são experiências que ressurgem na hora do parto. Então, a figura feminina, de qualquer forma, acaba dando esse apoio emocional para a mulher. Exatamente. É um apoio emocional, é alguém que está ali do lado, né? Independente de ter ou não experimentado um parto. No meu caso, eu vivenciei 2 partos naturais, né? Mas é alguém que está ali do lado que já fez aquele caminho, né? E que sabe que ele não é fácil. Eu não estou ali para dizer calma, não. Eu estou ali para dizer, olha, né? Que nem a questão da dor, né? Eu nunca, uma vez, e tem uma acusação que é muito típica, que, ai, nossa, você romantiza. Jamais. Dói, é desafiador, cansa, mas não é nada além daquilo que nós estamos fisiologicamente capazes de fazer. Né? Um corpo gravídico, ele é capaz de fazer isso, a não ser que ele tenha alguma intercorrência que vai precisar de intervenção. E é por isso que a medicina está aí. Né? Então, a relação, eu tenho
uma relação bem melhor com enfermeiras, né, enfermeiros, por conta dessa abertura para o diálogo e por ter parceiras, né? Quando eu vou fazer acompanhamento em parto domiciliar, geralmente as minhas parceiras são enfermeiras obstétricas, né? E vale lembrar, a doula jamais pode atuar num parto sem o acompanhamento de um profissional técnico, né? Que é o profissional que vai estar por conta do parto em si, né? Jamais. Explica aquele procedimento que você falou também sobre o parto, que aí algumas manobras você não pode fazer, porque você está falando agora, né? Sem o acompanhamento deles, mas existem outras manobras técnicas, né? Formas técnicas se tiver alguma intercorrência com a criança, o bebê, no caso, né? Explica isso pra gente, você tá falando. Até quando você, retomando esse assunto, me lembrei de uma coisa, né? Que uma palavra, né, para essa figura da doula, a doula é uma palavra de origem grega, né? Que significa aquela que acompanha e que atende, que serve a mulher. Legal. É essa a tradução, né, da doula, tanto que em inglês também é doula, é a mesma grafia, inclusive. Mas existe um equivalente, digamos, né, mais próximo da cultura afro-indígena brasileira, que seria a comadre. Né? A comadre. Então, o que é a comadre? Aquela figura familiar, próxima da família, que alguém entra em trabalho de parto, é aquela que já vai esquentando uma água, já vai pegando pano limpo. Então, é meio que essa figura que vai dando esse suporte, né? E vai ordenando esse cenário, que a gente na doulagem chama de campo do parto, para o parto acontecer. O campo do parto ele é fundamental. Né? O parto não acontece com barulhada. Né? Vai ver nossas gatinhas, né? Quem tem mamífero em casa, vai ver se você vai lá e bota a mão. Aprendi com a minha mãe, e só não bota a mão. Deixa ela dar a luz quieta no canto dela. Com mulheres também vale, né? A gente não consegue, mas vale. Então, uma das intervenções, a gente estava conversando, por exemplo, um bebê que está sentado, né? Que está de atravessado, né? Não é a doula que vai intervir mecanicamente, mas existem algumas dicas que eu consigo dar durante o acompanhamento e que devem ser sempre compartilhadas com o profissional que está fazendo o pré-natal. Eu acho isso bem importante, né? Mas algumas dicas que eu posso dar que vão ajudar. E aí eu comentei com ele do sininho, né? Então tem um bebê sentadinho, né? Que é o bebê sentado, né? Que a gente fala o bebê pélvico. Ou ele tá com o pezinho, né? E tem profissionais que acompanham o parto de bebê pélvico, ou ele tá de bumbum. Ou ele vai nascer de bumbum, ou ele vai nascer de pezinho. Mas assim, durante a gestação, claro que essa gestante vai buscar que esse bebê se posicione de cabecinha para baixo. De forma né? natural. De forma natural. Essa virada, o spinning, né? Naturalmente, fazer o spinning. Então, tem uma técnica, né, que é um nome, inclusive, registrado. Eu fiz essa formação, que é o chamado Spinning Babies, que é uma técnica que foi desenvolvida por uma parteira americana, que buscou, inclusive, o conhecimento da parteria mexicana. Né? Então, isso é um conhecimento ancestral. Sim. Né? E ela trabalha alguns movimentos de spinning babies para o bebê virar. Então, são alguns movimentos que tem que fazer acompanhada. Quando eu ensino esse movimento, eu faço sempre com o companheiro junto. Né? E aí, se tiver qualquer coisa, deu enjoo, deu dor de cabeça, a gente vai parar. Né? Mas tem algumas massagens e tudo mais. E tem a coisa do sininho. Né? Que é amarrar um sininho penduradinho ali na calça, na cintura, né? Que esse bebê vai tender a buscar esse som. Isso pode ajudar essa virada. Né? Ou uma fonte de calor no pé da barriga, que a gente chama, né? Que a parte aqui de baixo, bota uma fontezinha de calor, que pode ser uma moxa, para quem faz esse tipo de atendimento, né? Geralmente os acupunturistas, né? Gente que está capacitada para fazê-lo. Uma moxa, ou a bolsinha de água quente, uma toalhinha quente, que o bebê também vai tender a buscar. Então você percebe que são dicas, né? Da vovó, da parteira Sim. tradicional, que não são invasivas, mas que podem ajudar a virar esse bebê. Fora isso, aí tem uma intervenção que tem que ser feita em ambiente ambulatorial, tem que ser feita num consultório, né, por profissional capacitado e experiente, que é a chamada versão cefálica externa, que aí o médico ou médica vai reposicionar esse bebê dentro da barriga, para ele ficar cefálico, né? Vai reposicionar, mas é uma manobra que exige um monitoramento, né, desse feto, desse bebê, e que tem que ser feita no consultório para, se precisar, ela ser atendida, né? Porque pode provocar que você falou, né? Porque às vezes nessa manobra o cordão pode ir enrolar no pescoço, né? E a coisa do cordão no pescoço, ela é bem interessante, porque, por exemplo, não é indicativo de cesárea. Né? Claro que tem que haver, né? O manejo tem. Diz que é. E o senso comum diz que é, né? Todo mundo tem alguém que falou assim: não, olha, o parto foi, né?
porque estava o cordão enrolado. Uma boa porcentagem, uma médica muito querida aqui de Alfenas uma vez falou para mim que eu estava com um dado, né, das evidências de 40%, 45%. Ela falou assim que ela pega 50% de cordão. Né? Os meus filhos, o meu segundo filho tinha 2 voltas de cordão. Que, obviamente, um profissional experimentado, né, e que está trabalhando baseado em evidências, ele sabe ali a manobrinha, né? Esse bebê coroa, ele faz ali um movimento e esse bebê vai sair livre, então, do cordão umbilical. Né? Existem poucas intercorrências que são efetivamente indicativas de uma cesariana. Ele consegue fazer essa manobra e o final acaba acontecendo com você, sem ter a intercorrência cirúrgica. Exatamente. Não, mas aí o final continua acontecendo ali com ele, né? Porque lembrando que eu sigo na parceria com essa mulher. Né? Eu sigo na parceria aquilo, com essa né? mulher. Sintetizando a ideia, a doula, ela vem, né, sendo uma parceira ali, né, da gestante. Ela vai estar fazendo recomendações para essa gestante, recomendações que vão ser todas acompanhadas e expostas para o profissional médico, né, que vai estar acompanhando essa gestação. E ainda ela vai estar ali dando força e orientando para que a gestante siga tudo que o médico fala, porque nem isso muitas vezes as pessoas fazem, né? Sabe uma coisa que eu acho que seria interessante a gente falar? Alguns mitos e verdades da gestação. Vamos lá, um mito Adoro. E uma verdade. Vamos diferenciar. Nossa, porque mito é mito, verdade é verdade. Tem vários, assim, né? O mito de que as mulheres hoje em dia pedem a cesariana. Tem muito profissional que fala, não, imagina, as mulheres que querem. Né? Por que isso é mito? As evidências, elas... E isso, assim, nas minhas redes sociais, todo mundo que se sentir à vontade, fala, Dani, ó, você citou um negócio lá, eu quero ler sobre isso. Não se acanhe, pode me escrever. Fala, Dani, me manda essa evidência, me manda esse texto, eu vou ficar super feliz em mandar. Então, esse mito de que as mulheres é que querem a cesariana. Mentira. Não é verdade. Porque Falso. o que as evidências dizem, né, e esse dado foi largamente divulgado nos últimos anos, é que, em média, 80% das mulheres que engravidam, elas no início desejam um parto normal. Então acontece, uma vez eu até escrevi um artigo sobre isso, acontece alguma coisa nesse caminho que faz com que ela desista de um parto normal. Claro que pode ser alguma imposição fisiológica, pode ser uma intercorrência clínica que vai demandar realmente, né, uma intercorrência que realmente seja uma indicativa de cesariana, mas na maioria das vezes pode ela ser uma se praticidade também ali para quem vai fazer o parto, né? Com algum entrave, né? E aí os mitos vão desde passou da hora de nascer, né? Bebeu água do parto. Esse bebê, ele tá bebendo água do parto o tempo todo, gente, né? Porque o bebê tá ali, né? Líquido amniótico, ele tá engolindo. Imagina, ele tá ali dentro. Ele tá engolindo, é o que ele vai fazer xixi, aí vai virar mais líquido. O que não pode haver é a aspiração. Né? Outro mito, bebê fez cocô, e eu sei que eu estou tocando em pontos polêmicos, é por isso que eu preciso dizer, olha, eu tenho essas evidências, quem tiver interesse. Né? Bebê fez cocô na barriga, é cesárea, ponto. Em 95% dos casos indica maturidade fetal. Quando a gente tem um mecônio espesso, né? O que é o mecônio? É o cocôzinho que o bebê faz. É o primeiro cocô. É o primeiro cocô. Sabe aquela graxa, né? Quem já teve bebê recém-nascido? Que é aquela fralda que parece que tá meio com uma graxa. Você olha e fala assim, uai, mas o hipoglós tá diferente. Já é acostumando com o mundo. Já vai acostumando com o mundo. Assim, já tá chegando. E quando a gente tem uma intercorrência de mecônio espesso, parece uma sopa de ervilha. Imagina um caldo de ervilha. Desculpa, gente, a analogia, mas continuem amando ervilhas. Mas parece uma sopa grossa, assim, de ervilha, né? Ali, eu tenho 5% de casos, de acordo com as evidências, que indicam sofrimento fetal. Não dá para sair por aí dizendo para as mulheres, isso é aterrorizante para uma mãe, dizendo, olha, o seu bebê está em sofrimento, porque são vários fatores que vão determinar se há sofrimento fetal ou não. Né? E pode haver realmente, claro que pode. Né? E a intervenção tem que ser feita corretamente. Mas não dá para dizer para a mãe que é sofrimento por si só, porque tem muito esse mito. Né? Outra coisa, bebê nasceu roxo. Mito ou verdade? Verdade, ele nasce roxo, mas não tem problema, porque ele está num ambiente sem oxigenação. Ele está recebendo oxigenação pela via umbilical. Né? E eu tenho aqui um profissional de saúde fazendo assim para mim, tá, gente? Estou contando para vocês. Né? Tá aqui, ó. Ele não está recebendo oxigenação. Então, ele vai nascer roxinho. Quando ele sai e vai fazer a transição da oxigenação pela via umbilical para oxigenação pulmonar, o pulmão vai abrir, aí ele vai rosando. Né? É lindo, a natureza é perfeita. Né? A natureza está muito bem afinada. Dani, a gente pôs a mão. Você me lembrou algo.
Pode ocorrer também depois do parto, ele não ter a maturidade pulmonar, né? Que tem que usar o surfactante, que é uma substância. Como é que funciona? Agora, você me lembrou, eu lembrei disso daí de 2005, na minha época de faculdade. Né? Da sua formação, né? Porque já ocorreu tudo natural. Você teve que vir desde o início, acompanhamento ou não, tudo lá bonitinho, mas chega na hora, ele tem imaturidade pulmonar. Né? Como que funciona? Isso geralmente acontece quando o bebê, quando essa mulher precisa ser submetida a uma cirurgia cesariana por algum tipo de intercorrência grave, então essa gestação precisa ser abreviada, ou então quando essa mulher entra em trabalho de parto muito prematuramente, então o próprio profissional vai administrar, vejam, aí já está na alçada do profissional técnico, sim, o profissional vai administrar o surfactante, que é a substância que vai ajudar no amadurecimento pulmonar, que o amadurecimento pulmonar ele vai chegar. Isso aí ocorre principalmente num prematuro, né? Num prematuro. Um parto adiantado, vamos falar. Exatamente. Assim. Então a mulher já recebe esse surfactante para, quando esse bebê chegar, esse pulmãozinho já está mais amadurecido, né? E mais algum mito ou verdade dentro desses polêmicos? Olha, né, além do número, come, que mais? Pãozinho de queijo. Só eu comendo, fica filmando, né? Só eu comendo. Pode fazer companhia. Dificuldade nenhuma comer um pãozinho de queijo. Como o queijinho médio. Mas uma outra coisa, Léo. Valeu, Léo. Opa. Bom demais. Não é cenográfico, é verdade. Tudo de verdade. Uma outra coisa é a questão do cordão umbilical, então, que seria indicativo de cesárea. Isso nem sempre é verdade, né? O nó verdadeiro de cordão, ele é uma das intercorrências, né, relacionadas ao cordão umbilical que pode necessitar de intervenção cirúrgica. E aí a gente tem todo um rol de falas, né, que vão sendo naturalizadas. Que vão sendo naturalizadas, que são bastante complicados. Que deveriam ser esclarecidas e não naturalizadas. Né? Exatamente. Quais são essas falas? Por exemplo, olha, o seu bebê está em sofrimento, né? Então, assim, acontece muito e eu jamais vou intervir. Né? Porque se essa fala vem do profissional técnico que está acompanhando essa mulher, eu não posso dizer para ela, não é nada disso. Ela fez uma escolha, a não ser que ela, né, faça uma mudança. Mas, por exemplo, né, chega lá no consultório, 8 da manhã, está em sofrimento. Né? Se existe ali um sofrimento fetal real, a intervenção precisa ser imediata. Seja ela uma intervenção medicamentosa para manter um parto vaginal, ou seja ela uma intervenção cirúrgica, é na hora. Né? Mas a gente vê caso tipo... Volta às 6 da tarde. O que eu vejo que é mais uma questão de palavras sendo usadas de forma errada por esses profissionais do que realmente a intenção em si de falar, ele está sofrendo. Porque realmente, igual você explicou, né? Para estar sofrendo, ele teria que realmente ter uma intervenção ali. Uma criança num feto não pode estar sofrendo, né? Mas não seria mais um termo que eles usam dentro do senso comum e que acaba, né, confundindo a situação? Infelizmente, muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Né? Daí a importância do preparo e da transparência do profissional. Né? Eu já tive clientes que chegam num profissional, sei lá, com 12, 15, 18 semanas, né? Falam assim, eu quero falar do meu parto, e o profissional diz assim, não, o parto é comigo. Não, quem faz o parto é a mulher. Né? Essa é uma outra fala polêmica, né? Que a gente normalmente pergunta, eu vou fazer um parto. Quem faz o parto efetivamente é a mulher. A pessoa ajuda. A mulher e esse bebê. A equipe, seja ela uma equipe multidisciplinar, que no caso vai ter doula, né, que seria super bacana, enfermeira obstétrica e tal, ou não, a equipe vai dar o suporte necessário para que aquele evento siga da forma mais segura e tranquila possível. Né? Então, o mesmo rastreio que é feito durante todo o pré-natal, porque o pré-natal é isso, né? É para ir lá, deixa eu ver como é que você tá, deixa eu ver se a gente pode manter essa condução, sigamos. Vamos fazer o exame tal e tudo mais. Durante o trabalho de parto, o rastreio é o mesmo. Essa mulher está sendo monitorada, esse bebê está sendo monitorada, porque não existe gestação de baixo risco ad eternum. Ela pode mudar. Infelizmente, a gente pode ter uma gestante de baixo risco ou de risco habitual, como a gente diz, que entra em trabalho de parto e durante esse processo vivencie uma situação complicada.
Pode até acontecer. Não existe nada, não dá para determinar um evento que fisiologicamente ele tem um caminho que vai ser determinando também durante o processo. Claro que um processo que é garantido pelas medidas de segurança que foram sendo feitas durante o pré-natal. E é por isso que eu defendo com tanta veemência: toda pessoa gestante merece uma doula, seja na preparação para o parto, seja durante o parto, seja no pós-parto. Hoje em Alfenas, que você perguntou, eu acabei não indo nesse ponto. O cenário é o seguinte, né? Eu posso entrar com pessoas gestantes nos hospitais, desde que elas tenham convênio, né? Eu também faço parte de uma associação. Eu sou vice-diretora da Associação de Doulas de Minas Gerais e sou também associada do Doula Solidária, que é uma associação nacional que congrega doulas de todo o território brasileiro. E o nosso objetivo é prestar um atendimento solidário, com um custo baixo, ou voluntário. E, infelizmente, quando eu vou para o atendimento voluntário, existe uma compreensão de que, sendo SUS, essa pessoa não pode entrar comigo. Né? É uma compreensão que já tem, inclusive, uma jurisprudência interessante aberta em Santa Catarina. Então, os né? hospitais, eles barram quando a pessoa, a doula leva... Exatamente. Tem uma justificativa, né, baseada na lei do SUS, que é pensar a questão da equidade, né, de todo mundo que acessa o SUS, mas que, por outro lado, a gente sabe que pessoas que acessam o SUS por outras questões também podem ter outros cuidadores. Né? Então, mesmo quando eu não cobro nada, eu não tenho conseguido entrar. Então, tudo bem. Então, o que eu comecei a pensar com essas pessoas? Né? Fazer um baita de um acompanhamento de preparo. Né? Fazer um baita de acompanhamento de preparo, conversar com o casal, conversar com o companheiro. E eu fiz um acompanhamento que me deixou super feliz, sabe? Que eu conheci uma pessoa de Campos Gerais, fez um relato na internet e me marcaram. E aí ela se cadastrou, porque o site Doula Solidária, a pessoa se cadastra, eu entro no site e capto as gestantes da região e entro em contato. Né? E aí entrei em contato com ela, tal, percebi que era um atendimento solidário mesmo. E ela veio dar luz aqui em Alfenas, que ela identificou como sendo um serviço onde ela obteria uma atenção melhor do que na cidade dela. Como era SUS, eu não pude entrar. Então eu fiquei da minha casa, né? Fizemos todo o preparo online. Eu nunca vi esse casal pessoalmente. Fizemos todo o preparo online, né? Que foi agora no comecinho do ano, então estava ainda, né, retomando. Chamando o parceiro, né? Falou, vem cá, porque às vezes pro parceiro é difícil, né? Ele fala assim, não vou, mas na hora que estoura uma bolsa, aí você fala Fica assim, louco, eita, né? O que eu vou fazer? Corre para um lado e olha para o outro, corre para um lado e olha para o outro. É isso, né? O que eu tô fazendo? Então é entender que a pessoa tá ali gemendo, chorando, vocalizando, mas que não é um sofrimento, é o corpo sendo exigido, tá doendo. Né? Inclusive, essa questão é bastante interessante. Como que entra esse trabalho da doula na relação, né? Porque a maioria das vezes, né, você acaba inserida no meio de uma relação de um casal, né? Você tá próxima dela ali. E como que é essa interação com o homem? Quem vai balizar essa minha interação é muito a mulher, né? Eu tive experiências muito bacanas, assim. Eu não me lembro de nenhuma experiência muito que tenha sido ruim com um parceiro. Né? Geralmente eles resistem um pouco, né? Alguns resistem um pouco a fazer parte das reuniões de educação perinatal, né? Mas a maioria acaba chegando, vindo com dúvidas, né? Vai encostando na porta, vai olhando, vai chegando. Eu tenho minha boneca, eu tenho bebê, eu tenho um bebê com um pezinho maior, né? Tem avental com mamas. Então existe todo um trabalho cenográfico ali, todo um trabalho né? cenográfico. Tem todo um trabalho cenográfico, uma pelve, tem todo um material para as pessoas carregarem no colo, sentirem, para ver, né? Para entender isso de uma forma natural, em 3 dimensões. Sim. Então eu tenho minha placentinha de tecido, bebê, cordão umbilical, é bem interessante. E aí, teve um que me falou uma coisa que eu achei muito bacana, aqui de Alfenas. Ele falou assim, olha, se não fosse você, quando começou eu saía correndo. Porque a hora que começou, né, ela começou a ser exigida, o que a pessoa que está do lado pensa? Nossa, corre, chama o SAMU. E nem sempre é necessário, né? Então vamos deixar tudo preparado, vamos caminhar para esse lugar onde ela vai ser atendida. Né, da qual vocês ajudam a mulher, né, ter e se cercar, isso facilita muito esse processo, né? Tipo muito. Assim, psicologicamente e fisicamente também. Você percebe que as mulheres, elas... Você, né, experimentou isso 2 vezes.
Você conseguiu sentir isso, ver mesmo que essa consciência te trouxe uma liberdade para vivenciar o momento? Muito, muito, muito. Porque nós mulheres, nós somos socializadas para não gritar, para falar baixo. Então, o que é a menininha legal? Senta de perninha fechada, cruza sua perninha, fala baixo. Bela, recatada e do lar. Bela, recatada e do lar. Chega o parto e te sacode de um jeito, você grita, você fala palavrão, eventualmente. Gente que nunca falou nada de cabeludo na vida, vai falar eventualmente. Então, você está sendo convocada pelo seu corpo, pela sua fisiologia, a se mover de um jeito que a sociedade não nos preparou e não nos deu permissão, entre aspas, para isso. Né? Então, quando você está ali do lado, né, e alguém te segura na mão e fala, vai que eu estou aqui com você. Né? Eu lembro que eu gritei muito no meu parto. Grita. Muito. Gritei, assim, porque você grita, é tudo, assim. E aí eu ficava, depois eu vi o vídeo, eu falei, gente, como eu gritei. Eu falei, gente, que bom, que lugar outro no mundo. E aí eu gritei muitas outras coisas, né? Eu pari meu segundo filho 1 ano, 1 mês e 2 dias depois de perder minha mãe. Né? Então eu pari ali a pessoa que eu estava me tornando, uma mulher que tinha perdido a mãe, eu queria que a minha mãe estivesse ali, né? Então tudo isso tá girando. Então se a mulher pode se entregar para esse momento, sabendo que tem alguém que vai cuidar do resto, é muito bom. E esse cuidar do resto é desde tirar aquela escadinha que serve para subir na cama, porque ela tá andando pelo quarto, ela não pode bater naquela quina. Sim. Então eu tiro aquela escadinha, ela senta ou encosta a cama, ela deita, abana. Eu lembro que uma delas... Deixa ela confortável para ela viver o processo, né? Exatamente. O trabalho, né? Porque trabalho é uma palavra bonita, né? O trabalho, eu acho legal quando fala assim, né? O trabalho também remete a questões religiosas também, né? Então, você vê ali o trabalho de parto. E com essa vasta experiência que você tem, que você falou que de várias intercorrências, até do primeiro cocô, do cordão umbilical, qual que é a faixa etária que você atende? Como que funciona isso? Hoje em dia tem muitos casos aí de crianças, né? Grávidas. E como que funciona isso com a criança? Tem que ser um parto humanizado também ou tem que ser uma cesárea por causa da estrutura feminina? Você diz das adolescentes, isso, né? Isso. Eu tenho alguns momentos assim na minha carreira, né? Eu comecei a atuar na perinatalidade em 2014, mais ou menos, foi daí que eu conheci o Léo, né? Quando eu fundei o Maternal Fenas aqui na cidade. Eu fiz uma matéria na revista, né? Antes existia um negócio que chamava revista, era impresso assim, gente. Você ia folheando ela. Tinha uma folha, você tinha que molhar o dedo assim e ir folheando. Chama revista. Existiu, não existiu? Existiu. Eu escrevi uma matéria muito legal. Eu tô lá. E foram 2, né? Teve da epidemia de cesárea e teve uma sobre maternal fenas. Então eu comecei nesse movimento e comecei a frequentar alguns espaços. Eu ainda não era doula, mas eu fazia essas rodas de mulheres gestantes. E aí comecei a fazer parcerias, principalmente com o poder público, CRAS, CREAS, e fazer uma série de coisas. E recebi um convite da prefeitura para trabalhar no PAGE, que é um programa de atenção à gestante em situação de vulnerabilidade aqui de Alfenas. O objetivo, redução da mortalidade infantil. Eu coordenei por 2 anos esse programa. Lá eu recebia casos, né? Eu não atuava como doula, mas eu fiz o curso de doula nesse contexto, né? Para me instrumentalizar. Eu não atuava como doula, mas eu tentava levar um pouco da coisa da educação perinatal, né? Porque, por exemplo, só fazendo um parêntese aqui, né? Fugindo um pouquinho, mas nem tanto, quando eu recebo uma pessoa, né, em situação de vulnerabilidade, com questões ligadas à amamentação, então tem uma mãe que deseja amamentar, mas ela não consegue, essa mulher precisa de apoio. Ela precisa de apoio porque se ela não amamenta, ela é mãe de um recém-nascido que vai demandar um leite especial. Sim. E ela não tem dinheiro para comprar um NAN ou um Neocate ou esses leites especiais, né, para substituir. Ela vai fazer o quê? Ela vai precisar buscar no poder público, que a gente sabe que tem um trâmite, tem licitação, tem então espera de já chegada. Adiantam isso. Então eu gostava de fazer um trabalho com esse público que eu atendia na prefeitura, né? Claro, aquelas que desejavam amamentar, para que elas se preparassem ou para que elas... E não é passando bucho, pelo amor de Deus, tá, gente? Tem outras coisas também de amamentação. A gente volta para falar de amamentação. Dá para fazer um episódio só falando, de amamentação também, né? Mas eu gostava de trabalhar com isso. Então, ali eu cheguei a pegar gestantes de 12, 13 anos que, não havendo intercorrências clínicas, nada justifica a necessidade de fazer uma cirurgia. Inclusive, né, porque a gente tem ali uma história obstétrica marcada por uma cirurgia
abdominal de médio porte, que às vezes não tem uma justificativa clínica para fazer. A partir de né? quantos anos a mulher já tem uma estrutura para parir naturalmente, com tranquilidade? Né, por exemplo, pensando na estrutura de forma geral, né? A partir do momento que ela pode ser fecundada, né, partindo pelo princípio da natureza, né, darwinismo aí falando, ela já tá, né, ela vai conseguir ter chances de conseguir trazer esse filho para o mundo, né? Ela já está vivenciando ali o período fértil. Claro que a gente precisa pensar que existe essa dimensão que é biológica, né? Mas a gente tem a dimensão psicossocial. Sim. Né? Então, Moral. na dimensão psicossocial, a gente precisa incentivar que isso aconteça de uma forma mais estruturada e tardia, entre aspas, possível, né? Porque a gente vivencia uma série de outras relações que vão estar pautadas pelo fato dessa menina, desse menino, de né? consumo, né? Você precisa ter uma estrutura para você se reproduzir. Né? Isso, né? tem que, Falando, né? Isso tem que contemplar um preparo para além moral disso. também, né? Moral também, para a pessoa até buscar uma ajuda, buscar uma doula. Ela tem que ter uma consciência, né? Tem que ter uma consciência, um acompanhamento. E tem estudos, né? E tem um artigo que também... Tudo aquilo que eu vou citando aqui, eu fico muito aberta para enviar depois, porque eu sei que eu estou falando de coisas que às vezes as pessoas nunca viram e vão ouvir e vão falar assim, capaz. Capaz. Porque tem um artigo que fala, inclusive, que a violência obstétrica em relação a adolescentes, ela é bastante alta, né? Porque existe um caráter punitivo da violência obstétrica, né? Que é uma violência de gênero, que vai punir o quê? Vai punir uma vida sexual ativa. Essa menina é nova, tá grávida, né? Exatamente, né? E a violência obstétrica, ela é tanto uma violência física, mas ela é também uma violência verbal. A expressão violência obstétrica ela ficou muito polêmica nos últimos tempos no Brasil, mas ela existe e ela é, inclusive, algo que muitas mulheres se dão conta de ter sido vítimas de violência obstétrica depois de um tempo. Quando houve... Já teve caso de eu estar fazendo uma palestra, uma vez em Divinópolis, eu palestrando, e uma pessoa caiu no choro, porque tudo aquilo que eu estava explicando, ela falou, eu passei por tudo isso. Então, o que seria? Exemplifica para nós aí, né? Pontua para nós. O que seria aí a violência obstétrica? Vou pontuar. Só vou fechar a questão anterior, porque é a questão do corpo, né? Então, o que existe? Existe um mito de que, essa mulher tem anca larga. Sim, né? tem. Você é escravista, né, gente? Não dá para pensar, né? Você também é escravista. Essa mulher tem anca larga. Isso não é algo relevante para essa análise. Né? O que se chama de disfunção cefalopélvica, né? Que é quando se constata que o crânio do bebê, que é móvel, né? que vai se moldar para se encaixar na pelve materna, para navegar pela pelve materna, porque por que eu falo navegar? Né? Porque a pelve ela não é uma coisa reta, né? Não é aquela coisa, saiu, por isso que não é aquela coisa estourou o bolso, vai escorregar, acabou, não. Tem um processo, né? E tem um giro que esse bebê vai fazer. Mas essa disfunção cefalopélvica ela só pode ser constatada durante o trabalho de parto, né? E tá cheio de profissional que olha e fala assim, anca larga, boa parideira. Isso não é verdade, isso não é real, né? E a gente isso precisa tomar cuidado. Isso é um mito preconceituoso. É um mito. Então a gente vê uma pessoa pequena, fala assim, nossa... Gente, eu tive filhos grandes, né? Claro que tem pessoas menores, isso vai variar. Sim. Mas eu sou uma mulher grande. Sim. Né? Então a tendência é essa. Claro que tem mulheres menores também com filhos maiores, mas existem... condutas no manejo desse parto que vão ajudar nessa... Né? Colocar a mulher deitada, parada, sem poder nem se mexer, não é uma delas. E você tem alguma informação, tipo assim, a indicação da doula, o pessoal sabe como eles chegam até essa informação que existe a figura da doula, os profissionais de saúde, o PSF, o hospital indica, como que funciona isso para eles chegarem até você ou pessoas igual a você? Né? As pessoas que não assistirem nosso podcast, porque quem assistiu o nosso podcast agora vai estar atento a essa questão, né? Conta para todo mundo, fala que tem atendimento voluntário, tem atendimento solidário, tem atendimento particular, vai depender de cada faixa de possibilidade. Mas as pessoas chegam até mim pelas redes sociais, né? Às vezes joga lá doula, vou aparecer aqui em Alfenas. Agora tem uma outra companheira queridíssima, a Hélida, que também é doula, uma pessoa muito querida, que inclusive, eu brinco que doula, não dá para ser doula sozinha, né? Se eu sou doula aqui em Alfenas, eu preciso de alguém, porque e se eu sou acionada para um parto tipo super-herói, né? Tem que ter uma liga. Tem que ter uma liga de doula. Gostei disso. Uma liga de doula. Justiça das doulas. Tem Hélida, essa é para você. Um beijo. Tem que ter uma liga, porque se eu sou acionada, e já aconteceu comigo, de eu ser acionada para 2 partos, duas pessoas muito queridas, mas no mesmo dia, eu saí de um, fui para o outro,
né? Então, virada, né, nesses 2 nascimentos. Então, se eu tenho a chamada backup, né, que é essa profissional que vai me substituir, isso é perfeito. Mas as pessoas chegam até mim pelas redes sociais, pelo Google, indicação de profissionais, isso acontece. É mais raro, mas acontece. Então, tem ali um médico. A maioria são os mais jovens, né, que estão acessando as novas evidências, mas eu tenho profissionais bem experientes aqui na cidade que também já me indicaram. Isso devia ser uma informação do Ministério da Saúde, feita pelos PSFs e tudo mais. Você teria que ter, tipo, você disse que teria que ter você falou suicídio, trabalho, né? Um trabalho do Estado em estar levando isso para as pessoas. Existe isso? Em alguns lugares do país existem, né? A gente está ainda num processo, né? Aqui em Alfenas tem essa divulgação por parte da prefeitura? Eles estão legal? Não, aqui em Alfenas não tem, pelo menos até agora não. Tem assim, né? O Como SUS eu conheço muita tem gente. inclinação para isso? Tem. Existem doulas do SUS, né? Não aqui em Alfenas, em outras regiões do país. Existem hospitais que mantêm doulas. O Sofia Feldman. Claro que, né, a gente está passando por um momento complicado nessas instituições, mas o Sofia Feldman tem doula. Paraíba tem um hospital também que já tem doula, né? Ou que indica. As casas de parto que tem no Brasil como um todo já tem indicação e uma abertura e uma parceria com doula, né? O profissional técnico que trabalha com doula, ele sempre diz, né, que trabalha e que se abre, né, para isso, ele sempre diz que gosta, né? Porque a mulher que faz uma educação perinatal, ela não tem, ela também ajuda esse médico. Porque imagina, né? Ou então o acompanhante, né? A mãe vai levar a filha para dar à luz. Essa menina tá gritando, tá chorando. O que essa mãe vai fazer? Obviamente, vai sair no corredor, fica chamando o médico, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E às vezes é um evento da fisiologia. Então, se é uma pessoa que passou pela educação perinatal, ela vai compreender aquilo e demanda menos do profissional. Então, tem muito profissional que já entendeu isso. Ajuda a desafogar aí até o atendimento do SUS. Então, ajuda até desafogar. Daquela época que a gente fez aquela primeira reportagem, que ano foi aquilo? 2018. 2018. Ou 2017. Acho que foi 17, né? 17. De lá para cá, você observou evolução nesse ponto? Como que tá essa questão da procura pelas doulas, pela aceitação das doulas, né? Igual o Armed trouxe aí a questão da relação com os outros profissionais, né? Como que tá esse cenário? Ele tá melhorando? Esse cenário está melhorando muito por força de 2 grupos. As doulas e as pessoas que já tiveram doulas. Que já tiveram doulas. Quem teve Quem teve vai indicar, quem teve percebe o quanto aquilo agregou de segurança. Quem tem uma amiga que viu ter uma doula vai Exatamente, vai querer ter uma doula. E, Dani, como é que tá essa questão, assim, né? Tem o do SUS, a gente já ficou, né? Nítido aqui, que é limitado esse atendimento de doulas ainda pelo SUS oferecendo. Então, por hora, ele está mais voltado aí para quem tem mais recursos. Exatamente. Quem tem grana, tem doula. Infelizmente, está mais para quem tem recursos, né? Então, embora essa seja uma estratégia, né, que é a estratégia da isonomia no SUS, né? E eu compreendo essa leitura, mas essa seja uma estratégia... que deve ter uma abertura, né, para esse ponto aí, né? Exatamente. Que, né, a gente acaba tendo um nicho de pessoas que vão acessar. Né? E ótimo que todas as mulheres acessem, mas hoje a minha preocupação está muito voltada para aquela pessoa que não tem recursos. Que não tem recursos. Né? Porque a gente vê... porque a gente vê uma série de vivências sendo experimentadas ao longo do parto por pessoas que já vivenciam muitas agruras na vida, né, pelo fator socioeconômico, de escolaridade, e que aí o parto vem ser um lastro, né, quase que um carimbo na bunda daquele bebê que né, não teve acesso, nasceu numa experiência de violência, que eu deixei ali atrás, mas só para dizer o que é a violência obstétrica. Isso. Né? A violência obstétrica é toda e qualquer ação de cunho físico ou verbal que vai ofender uma gestante, uma parturiente ou uma puérpera, que vai forçá-la a fazer algum procedimento sem explicar o que é, algo que vai, inclusive, potencialmente causar um dano. Então, uma fala de violência obstétrica é um clássico que é horroroso. Quer dizer, por exemplo, na hora de fazer, não gritou. Na hora de fazer, não gemeu, não chorou. Isso é violência obstétrica. Escrotíssimo. Escrotíssimo. Essa é a melhor palavra. E no campo físico, para as mulheres que estão acompanhando aí também poder ficar atenta a isso, né? No campo físico é o puxão,
No campo físico, é a intervenção sem nenhuma explicação. No campo físico, inclusive, a gente tem extremos, né? E isso vocês podem dar um Google que vai aparecer, né? De médicos da tapa mesmo. Dá tapa na perna, tem um vídeo horroroso, acho que de Manaus, né? E esse ano, inclusive, viralizou a história de uma influencer, a Chantal, que foi vítima de violência obstétrica. Essa semana até saiu alguma definição aí, nada favorável, nem para a luta, nem para as mulheres, mas que foi vítima e que foi forçada, e inclusive a prática de uma intervenção, que aí é um negócio bem carocento, bem polêmico, mas tem gente falando sobre isso e que eu acho que vale a pena ouvir, que é a questão da episiotomia, né? A episiotomia é um corte que se faz no períneo para ajudar o bebê a sair, mas que não existe nenhum acúmulo de evidências científicas que respaldem a prática. Uma prática que foi criada no século XVII, XVIII, por um profissional que hoje é muito difícil a gente ter evidências, porque não é uma pesquisa que se faz. Vamos cortar um número de mulheres para saber se é bom ou não. O que se sabe é quem foi submetida, fica sequelada, né? Tem problemas. Compromete ali o prazer. Compromete o prazer sexual, né? Lembrando que o parto ele é um evento da sexualidade humana, né? Então isso também faz ele ser envolto em tantas questões delicadas para nossa sociedade, né? Mas compromete o prazer, compromete a questão de força mesmo, né? É uma ação, deveria ser tipificar até crime isso, porque já existem, você compromete o prazer da pessoa, cara. Já existe jurisprudência no Brasil. Quem é você para comprometer o prazer de uma pessoa em nome de uma coisa que, né, não tem comprovação? Ô Dani, mas a gente falou bastante coisa interessante aqui hoje. Abordou essa questão, que é uma questão polêmica, né? E uma questão que tem que ser cada vez mais abordada. E é legal a gente trazer, né, essa perspectiva aqui, abordando aqui no interior, né, do país, né? Mostrando aí também que nós temos aí, né, interesse de estar divulgando, de estar abordando assuntos, né, que vão agregar aí para todo mundo. Inclusive esse episódio aí é geralzaço, né? Geral Brasilzão que vê aí vai estar informado. E, Dani, né, você também convidada aí para ser um coringa aqui nosso do Pod Gerais, né, para a gente poder estar gravando novos episódios aí nessa questão, né, das doulas, nessa questão do parto, tem questão da amamentação. Sim. Então tem muito assunto assim interessante que a gente vai poder estar agregando para muita gente aí. Porque agora também o pessoal vai levantar muito questionamento com esse episódio aí. Eu vou acompanhar. Você vai ter que fazer esse retorno aí sempre. Nossa, virei com o maior prazer. Como vocês perceberam, é um assunto que eu adoro falar. Eu gosto muito de falar disso, porque eu acredito que conhecimento e aquilo que a gente aprende, que pode ajudar alguém, tem que ser mais espalhado mesmo. Sim. Né? E o meu apelo é que para as pessoas que ouviram, que estão ouvindo, compartilhe isso com alguém, conta para alguém, porque às vezes vai falar de amamentação e nascimento, né? Quem não tem filhos é muito importante. Eu também sou uma grande defensora da possibilidade das mulheres vivenciarem a sua vida da maneira como elas escolherem vivenciar, né? Tendo filhos ou não, né? Mas esse é um tema de toda a sociedade. Eu quero uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais acolhedora desde o nascimento. Desde o nascimento. Perfeito. É só isso. Né? Essas crianças bem recebidas, né? Eu tenho uma foto do meu filho sendo recebido pela pediatra, em que ela carrega ele nas mãos como se ele fosse... E ele é, né? Uma joia para ela. Né? A hora que eu vi aquela foto, né? E eu me percebendo como uma mulher negra, que não teria acesso, porque a gente sabe que, infelizmente, isso também tem um recorte racial, né, assim, tão facilmente. Eu falei, gente, eu preciso trabalhar para que mais pessoas tenham isso. Sabe aquela pega assim? Ou tem uma foto da parteira quando ela chega no meu segundo parto, que foi um parto domiciliar, e ela se ajoelha na beira da cama e olha no meu olho, assim, eu estava ali virando avesso, ali, sabe? Tava ali aquela coisa, cobra mal matada, ali, tentando buscar apoio, e ela olha no meu olho, e eu buscava no olho da minha equipe alguma coisa que me dissesse, está tudo bem. Porque a grande questão que a gente tem durante o momento que a gente está colocando nossos filhos no mundo é, será que está tudo bem? Será que está todo mundo me falando a verdade? Então eu olhava no rosto das pessoas e estava todo mundo assim. Cara de paisagem. Cara de paisagem. Você olhou no rosto dela, estava tudo escrito lá no brilho do olhar dela. Tudo no brilho do olhar dela. E aí você pensa,
tá tudo bem. E eu sou esse olhar para as pessoas que eu acompanho. Massa. E eu quis ser esse olhar para as pessoas que eu acompanho, independente se elas podem me pagar ou não. Claro que eu também tenho a minha sobrevivência, Sim. mas eu tenho conseguido equilibrar isso e levar isso para muitas pessoas. Então, eu só agradeço vocês por terem me chamado para falar desse assunto, tomando um cafezinho, com um pão de queijo. E eu vou até dizer que logo, logo estarei de volta. Estará de volta. Vou acompanhar as conversas aqui. Aí seja nos próximos a gente pode fazer um petisquinho com uma geladinha também, né? A gente pode ir alternando aqui. Não é? A gente vai se espalhando. A gente vai... É. E muito bom saber, né, que a gente está abrindo espaço aí para uma pessoa igual você, que oferece isso, né, e fez disso a sua vida, e oferece isso, trabalha com isso, e ainda oferece isso, né, gratuitamente aí para as pessoas, que é muito importante. Galera, então um chamado aí, Ahmed, pra galera seguir nós nas mídias aí, se inscrever, tudo mais que tem que ser dito. Vai, fala aí, mano. É isso aí, pessoal. Vai lá no YouTube, que é o nosso canal principal, que lá vai estar todo o episódio completo, vai ter os shorts, os temas mais abordados aqui em pedaços. Siga, compartilhe, toca o sininho. Como diz o Gui, toca o sininho lá. Vai também lá no Instagram, siga, compartilhe, porque lá tem muito material que não vai para o YouTube. É isso aí, galera. Continue com essa expectativa com a gente, mandando material, temas, o que vocês quiserem aqui, que o máximo que a gente puder fazer, a gente vai tentar para vocês. É isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Chegamos ao final do nosso episódio com a Dani Rosa, que vai estar voltando aqui pra gente estar falando mais dessa questão gestação, parto, amamentação e tudo mais. Agradeço a cada um de vocês, né, que se deram o trabalho aí de se inscrever no canal, se inscrevam mesmo no canal lá do YouTube, que é isso aí que vai fortalecer o nosso trabalho, a nossa dedicação, o espaço aqui que a gente tá criando pra galera tá vindo aí. Muito feliz de saber que tem uma galera querendo vir, vai vir todo mundo, né? Vamos tacar fogo no parquinho aqui, trazer muito assunto interessante. Valeu, até o próximo Pod Gerais.